Hoje eu vou te ensinar a criar algo que é interessante para todo mundo. No vídeo de hoje eu trago uma masterclass completa onde eu vou te ensinar a criar um livro de histórias com inteligência artificial totalmente grátis. Eu vou te ensinar todos os truques ocultos, todos os segredos e métodos para que você possa executar isso com qualidade. Vamos lá. Para criar o storybook somente temos que ir no Google e buscar Gemini, que será a inteligência artificial que vamos utilizar de forma totalmente gratuita para executar esse trabalho. Lembrando que você pode criar um storybook sobre qualquer nicho, qualquer tipo de história ou personagem que você quiser, totalmente grátis. Então clicamos aqui e acessamos Gemini. Então aqui a primeira coisa que nós queremos fazer é criar o nosso personagem, o personagem da nossa história, o personagem principal. Então o que as pessoas normalmente fariam é dizer o seguinte: crie a imagem de um robô, ok? E isso é muito simples, nós temos que ser um pouco mais específicos para conseguir criar algo mais legal. Então para isso nós podemos utilizar o ChatGPT para nos apoiar e podemos dizer o seguinte: necessito um prompt para criar uma imagem de um robô para uma história infantil para crianças de 7 a 9 anos, por exemplo, tá? E enviamos. Então aqui nós temos o prompt sugerido, já nos deu um prompt muito mais trabalhado, e isso vai fazer nós termos mais originalidade e criarmos algo muito mais legal. Então aqui nós vemos um robô simpático e colorido, feito de peças brilhantes e arredondadas, com olhos grandes e expressivos, sorriso amigável, braços flexíveis e antenas engraçadas. Ele está em um cenário divertido e mágico com cores vibrantes e elementos de fantasia, como nuvens fofas, flores gigantes e brinquedos ao redor. Estilo ilustração infantil, alegre, cativante, perfeito para crianças de 7 a 9 anos. Então copiamos isso e aqui sim nós enviamos para que a inteligência artificial do Google crie o nosso personagem para o nosso livro de história. Aqui temos nossa imagem, pessoal, e esse prompt o que fez foi dar uma direção artística à inteligência artificial para gerar nossa imagem. Da mesma maneira, nós poderíamos especificar coisas como quero ilustrações do Maurício de Souza, ou quero ilustrações do Tim Burton, ou designar a IA que ela adote o estilo ou técnicas de arte, visuais e etc. de outros artistas ou que existem aí para aplicar na nossa foto. E esse prompt no ChatGPT vocês podem utilizar a conta gratuita mesmo para te ajudar a criar prompts. Não precisa nem fazer login. Mas se vocês quiserem utilizar, vocês podem pausar o vídeo e tirar uma captura desse prompt e logo adaptar. Agora o que nós queremos fazer é fazer o download dessa imagem clicando aqui e guardar essa imagem no computador. Se vocês não gostaram desse estilo, nós temos aqui o conselho do Gemini que nós podemos ir perfeccionando e modificando essa imagem simplesmente enviando as modificações aqui e ele continuará alterando essa imagem até que esteja do jeito que nós gostamos. Agora já temos a foto do nosso personagem guardada no computador. E o que nós temos que fazer é ir para o passo 2. Seguimos aqui dentro do Gemini ou Gemini e vamos aqui no menu. E aqui nós temos a opção descobrir gems. Clicamos aqui e aqui nós temos a opção Storybook. Clicamos aqui. E aqui nós temos Storybook, é essa ferramenta que nós vamos utilizar com a inteligência artificial do Google, que cria um livro ilustrado, personalizado para crianças, para adultos, para uma idade específica e nos dá toda essa liberdade artística, ok? Então aqui o que nós queremos fazer é colocar, clicando aqui em mais, adicionar essa foto do nosso personagem. Já tenho a foto aqui e agora nós temos que dizer ao Gemini como nós queremos que crie essa história. Então uma pessoa que não tem muitos conhecimentos, uma pessoa que não tem conhecimento técnico vai fazer o seguinte: quero uma história de ação com esse robô, por exemplo, tá? E aí nós não vamos conseguir nada muito legal. Então nós temos que ser um pouco mais detalhado no prompt. Não precisa fazer um prompt como o ChatGPT faz, mas colocar um pouco mais de detalhes sobre o que queremos que aconteça na história, etc. Mas seguiremos com o ChatGPT nesse caso, então na versão gratuita, e vamos dizer o seguinte: agora necessito um prompt que diga a IA para criar uma história
com esse personagem e que seja uma história legal, por exemplo, tá? Então aqui nós já não precisamos dar tanto detalhe, já que o ChatGPT vai cuidar disso para nós. Nós lemos esses detalhes, esse prompt, e vemos se está de acordo. Se está de acordo, enviamos, se não, já fazemos modificações aqui mesmo e já pegamos inspirações com os detalhes que o chat nos dá. Então está aqui: cria uma história infantil divertida e envolvente para uma criança de 7 a 9 anos com um robô simpático como personagem principal. O robô é colorido, amigável. Não é isso que nós queremos. Eu quero que faça referência em utilizar a imagem gerada que eu anexei no chat, que é a imagem do robô gerado anteriormente, tá? Então temos aqui: cria uma história infantil divertida e envolvente para crianças de 7 a 9 anos usando o robô da imagem anexada como personagem principal. O robô é colorido, amigável, curioso, exatamente como aparece na imagem. A história deve ter início, meio e fim, com aventura, humor e lições positivas sobre amizade, coragem ou criatividade. Inclua diálogos simples e cenas imaginativas que prendem a atenção. Vamos copiar aqui e vamos colocar aqui, ok? E enviamos. Terminou aqui, pessoal, de criar o nosso livrinho, e conforme vocês podem ver, nós temos aqui a capa, temos aqui um título e temos também o autor do livro escrito aqui. Tudo isso vai de acordo com a conta que você está logado no Google, tá? Então, no caso, eu estou na conta do Gabriel e aparece aqui que o autor é o Gabriel. E nos dá o título, no caso é Fasca ou Faísca, né? Em português seria Faísca e El Super Brilho. Está em espanhol. Nós podemos pedir para que faça no idioma determinado, tá? Porque aqui eu mandei o prompt em espanhol, ele me fez em espanhol, mas vocês podem enviar em português e ele vai fazer em português. E conforme vocês podem ver também aqui, a imagem do personagem criado serve como inspiração ou como direção para uma aproximação do personagem que se cria aqui do livrinho, tá? Então, conforme vocês podem ver, é mais ou menos o mesmo segmento, não é exatamente igual, mas a partir dessa ideia ele consegue reproduzir algo bem próximo, tá? Então isso é bastante interessante. Mas ainda não acabou, pessoal, ainda vamos para o segredo número 3. Uma vez que nós criamos o nosso livro de histórias, aqui mesmo do lado nós podemos ir editando o que nós queremos da maneira que nós quisermos, tá? Nós podemos ir passando aqui, ó, as páginas do nosso livro, tá? Conforme vocês podem ver. Só que se nós não gostamos de algo, nós podemos ir modificando a partir daqui, tá? Aqui nós podemos dizer o seguinte: quero mudar a capa, quero trocar o fundo de jardim por uma cidade, por exemplo, tá? E enviamos. Isso é uma maravilha porque você pode mudar em tempo real o que você não gosta dentro do livro de histórias. Desde o personagem, cenário, até a história da página 2 à página 5, por exemplo. Terminou aqui, pessoal, e conforme vocês podem ver, ele mudou a capa aqui para mim, ok? Então agora nós temos a cidade. Tá? E se nós passamos aqui para o lado, nós vemos o personagem às vezes um pouquinho diferente, então nós também podemos pedir para ele manter a consistência nos personagens, tá? Então vocês devem testar, às vezes colocando seu próprio prompt, ou às vezes fazendo isso que eu mostrei para vocês, criando os prompts mais detalhados no ChatGPT. E se você não gostou de algo, você pode voltar para a versão anterior, tá? Aqui, clicando em abrir, se você não gostou de alguma mudança. Outra coisa que podemos fazer também é clicar aqui em escutar um narrador lendo o nosso livro para ver como é que ficou. E aqui nós podemos escolher uma voz mais aguda ou mais grave. Clicamos aqui em escutar. O caminho passava pela Rua dos Neons, cheia de fios e cabos entrelaçados, e parecia um pouco arriscado. De repente, Fasca viu um pequeno drone quadrado, com grandes olhos assustados, que se escondia atrás de uma caixa de ferramentas. Olá, eu sou Fasca, perguntou Fasca com sua voz robótica e alegre. Qual é o seu nome? O pequeno drone se esconde... Aqui, conforme vocês podem ver, está em português de Portugal. Mas nós poderíamos utilizar esse livrinho da mesma maneira e modificar o áudio se assim nós quiséssemos, tá? Criar uma outra voz no Google mesmo, conforme eu mostrei em outros vídeos, e colocar nas etapas corretas conforme o livrinho vai
passando a página, tá? Ou utilizar essa voz mesmo. Então aqui poderia escolher uma voz mais grave. Outro truque ou segredo que eu quero mostrar para vocês é que nós podemos fazer o download desse livro. Aqui, se nós clicamos na impressorinha, clicando em imprimir, vocês podem guardar o livro como PDF, tá? Então vocês vão ter todo esse livro aí em formato PDF. Mas tem um problema que dessa maneira nós não conseguimos obter o áudio desse livro tão bacana, tá? Então para isso nós temos mais um truquinho. Vamos buscar OBS Studio, fazer o download do OBS Studio, que nos permite gravar a tela do computador. Eu estou utilizando o OBS Studio nesse momento para gravar a tela para esse vídeo. Então fazemos o download, instalamos no computador e executamos a gravação da tela. Logo podemos colocar aqui em tela completa e clicar em escutar e gravar toda essa passagem do livro, ok? Dessa maneira nós teremos o áudio e também o livro, que depois podemos levar a um editor como Canva e CapCut e fazer até histórias maiores, voltar aqui e fazer uma continuação, trabalhando com os prompts aqui do lado, fazendo as mudanças em tempo real. Podemos utilizar isso para fazer historinhas para os nossos filhos ou para outras pessoas, criar canais no YouTube, colocar canais aí e fazer o que a gente quiser. Muito legal essa característica, podemos manter consistência nos personagens, conversando com a IA aqui, trabalhando melhor os prompts. Testem aí, se você gostou desse vídeo, deixe seu apoio, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Tchau!